Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Treino e Fé, um canal direcionado para o nosso fortalecimento físico através dos exercícios que eu irei passar para vocês e também nosso fortalecimento espiritual através da palavra de Deus que nós vamos meditar cotidianamente. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para a gente poder caminhar e crescer junto, física e espiritualmente. Estamos de volta, meu querido, e para a gente começar aqui, esse estudo, a gente primeiro tem que orar, agradecer ao Senhor por esse momento. Eu queria orar junto com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, de poder estar aqui estudando a Tua Palavra, por esse projeto, esse canal que o Senhor colocou em meu coração, onde nós vamos aqui fortalecer a nossa vida física, cuidar do templo do Espírito Santo e também, meu Deus, fortalecer a nossa vida espiritual, conhecendo mais o Senhor, sendo fortalecido através da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento nesse momento e que a Sua Palavra ela cumpra o propósito pelo qual ela está sendo lançada nesse momento. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Nós vamos meditar hoje na passagem que está lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46. Amém? Me acompanhe aí na leitura da palavra de Deus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, porque tem sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É interessante, meu querido, que aqui o Senhor Jesus ele começa nos fazendo uma pergunta. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Muitas vezes nós na nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós queremos fazer as coisas na nossa força. Então muitas vezes nós dizemos, Senhor Jesus, o Senhor é o Rei da minha vida, o Senhor é o dono de todas as coisas, eu te amo, mas a gente não faz o que Ele manda. Muitas vezes a gente é desobediente à Sua palavra e não cumpre aquilo que Ele nos mandou fazer. É importante para que nós possamos entender a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, a gente cumprir esses 3 passos aqui, em que ele faz essa comparação com a casa firmada na rocha. Primeiro passo, ele diz assim, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Primeiro passo, querido, é a gente ir até Jesus. Mesmo que a gente seja cristão de longa data, ou que a gente, mesmo que esteja começando na caminhada, ou mesmo quem ainda não começou, mas quer começar a caminhar com Cristo, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir até o Senhor. Devemos ir até Ele. E é interessante que isso aqui pode se aplicar também na nossa vida, quando a gente tem um projeto. Por exemplo, para eu poder começar esse vídeo de agora, para eu poder começar esse canal que fala sobre treino e fé, que para muitas pessoas não conseguem fazer o link entre essas duas coisas, primeiro eu me acheguei ao Senhor. É importante a gente se achegar a Ele para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle, para que a gente não fique preso às nossas emoções. Porque se a gente se prender às nossas emoções, muitas vezes nós iremos fazer coisas que simplesmente o nosso coração manda. E na verdade o importante é a gente fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos.
Então, o primeiro ponto é a gente ir até o Senhor. O segundo ponto que o Senhor coloca aqui na sua palavra para que a gente venha a meditar é ouvir as palavras dele. A gente não vai conseguir ouvir as palavras do Senhor se a gente não ler a sua palavra. Primeiro ponto. A gente só vai conseguir ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra. Quantas vezes o Senhor já me respondeu coisas importantes demais na minha vida, eu lendo a sua palavra. Quantas vezes, inclusive eu deixo aqui de antemão um testemunho, eu estava para fazer uma coisa que não agradava ao Senhor. E eu tinha acabado de ler a palavra, estava cheio da palavra, mas eu vi uma coisa que me fez perder o chão. E eu quase agi no impulso. Só que quando eu fui para agir no impulso, o Senhor disse assim: pare, volte, abra a minha palavra e eu vou falar com você. No início eu relutei, querido. Eu comecei, não, eu vou lá, eu vou resolver esse negócio. E quando eu fui, querido, Deus disse novamente: pare, volte, abra a minha palavra que eu vou falar com você. E quando eu voltei, obedeci, voltei. Isso é no início da minha conversão, eu era novo na fé, tinha alguns meses de convertido. E quando eu abri a palavra, o Senhor me deu uma palavra me acalmando o meu coração. E eu pude ali agir da forma correta. Então, se a gente tem um plano, tem um projeto, como eu tenho esse projeto aqui, né, de que nós, como cristãos, cuidemos do nosso corpo e também do nosso espírito, da nossa alma, eu tive primeiro que abrir a palavra de Deus e ouvir a voz dele me falando: filho, eu te abençoo nessa trajetória. Às vezes você tem tentado fazer algo na sua vida, criar seu próprio negócio, ou começar os estudos, ou ir para uma nova área de atuação no mercado de trabalho e não tem dado certo. Às vezes pode ser, querido, que o problema possa estar em você não estar ouvindo as palavras de Jesus. Isso faz toda a diferença. E você só vai ouvir as palavras de Jesus se você for a Ele, se aproximar dEle e abrir a tua palavra, ler e meditar, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, para que a gente consiga ser bem sucedido e se manter firme, como essa casa que foi firmada na rocha, nós precisamos achegar ao Senhor, ouvir a tua palavra. E o terceiro ponto que ele coloca aqui é as praticar. Colocar a palavra que nós ouvimos em prática. Muitos de nós, quando temos aí um projeto, quando temos um desejo no coração de fazer algo, né? Isso eu estou falando no âmbito de a gente realizar um sonho, iniciar um projeto, mas isso se aplica a várias áreas da nossa vida. A gente muitas vezes, ouve a palavra, Deus confirma no seu coração, mas na hora de você ir lá e colocar em prática, você tem medo. A hora de você ir lá e fazer como eu estou fazendo aqui agora, que é a gente iniciar esse projeto, a gente tem medo, a gente sente insegurança. Mas, querido, se Deus liberou a palavra, a próxima etapa é você colocar em prática. Não pense que vai ser fácil, porque não vai ser. A Bíblia fala que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então o início geralmente ele é muito difícil. Aqui mesmo eu estou cheio de expectativas e dúvidas, mas uma coisa eu tenho no Senhor: confiança. Eu confio porque o Senhor, eu me acheguei a Ele, Ele me deu uma palavra e agora eu estou colocando em prática. Então eu te incentivo a você ir até o Senhor, ouvir a voz dEle, o que Ele tem para a sua vida. E se o Senhor confirmou no seu coração, querido, não tenha medo, não temas. Vá
e coloque em prática aquilo que o Senhor falou com você. Isso eu estou falando no âmbito de projetos, de sonhos, né? de você dar um passo de fé. Porém, isso se aplica a todas as coisas, principalmente a nossa vida. Se nós queremos nos manter firmes, principalmente nos dias de hoje, em que há uma confusão gigantesca de teologias e de demais coisas que muitas vezes nos confundem, onde tem confusões de várias formas, se nós queremos nos manter firmes e fiéis à palavra de Deus, o que nós precisamos fazer é colocar em prática a palavra do Senhor. Se o Senhor diz para você, querido, não adulterarás, não adultere. Se o Senhor está falando com você, não mate, não mate, não roube, não roube, não minta, não minta. A verdade muitas vezes, ela no primeiro momento, querido, ela pode trazer para a gente algumas consequências de você falar a verdade ao invés de você mentir. Você bateu o carro de alguém, ao invés de você, ou no carro de alguém, melhor dizendo, ao invés de você fugir do local, pare, diga a verdade, querido, bati no seu carro, como nós vamos fazer para resolver? Isso vai gerar um custo? Sim, mas o erro foi seu. Então o que você faz? Seja sincero, seja fiel, seja cristão, siga a palavra que o Senhor já nos deu. Vá lá e seja honesto e cumpra com o seu dever. Assim em todas as demais áreas, tudo que nós sabemos. A Bíblia ela tem uma passagem que diz que é o seguinte: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Então, a partir do momento em que a gente passa a conhecer a palavra de Deus, que a gente sabe que está errada aquela situação, nós sabemos o que nós devemos fazer, e nós, mesmo assim, fazemos o errado, nós estamos pecando. Mas, maravilhoso, glorioso é o nosso Jesus, que mesmo que nós venhamos a pecar, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é o nosso advogado fiel. Às vezes você chegou nesse vídeo aqui e você não tem conseguido resistir às tentações do dia a dia, não tem conseguido resistir às lutas e tem caído no pecado. Saiba que o Senhor, Ele está a uma oração de distância de resolver o seu problema. Mas depende muito também de você se achegar a Ele, ouvir o que Ele tem a dizer e colocar em prática, abandonar o pecado. Assim, querido, nós vamos ser bem-sucedidos na nossa vida, seja ela profissional, seja ela física, que é um desafio para a gente também, como aqui no canal, que vai ser a gente abandonar velhos hábitos e a gente começar a treinar, a cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para a gente poder permanecer firme na rocha inabalável que é o Senhor. Porque aqui no final, o Senhor diz: mas o que ouve a minha palavra, a partir do versículo 49, e não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas baterem contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Se a gente for fiel ao Senhor, ao que Ele fala com a gente, ao que Ele nos ensina e cumprir, nós vamos ser semelhantes a uma casa firmada na rocha. Podem vir os problemas, podem vir as lutas, as dificuldades, os levantes do inimigo, os levantes de pessoas, pode ser o que for. Nós vamos permanecer inabalados. Porém, se nós não colocarmos em prática, não nos achegarmos ao Senhor, não nos estivermos dispostos a ouvir a voz dEle e mudar as nossas atitudes, a Bíblia diz que nós somos semelhantes a um homem que construiu a casa sobre a terra, em algumas traduções sobre a areia. E assim que vem os problemas, as lutas e as dificuldades, acontece que ela desaba e o pior, é grande a nossa ruína se a gente não ouvir,
se a gente não se achegar, se a gente não praticar a palavra do Senhor. Então, querido, que nós possamos nos achegar mais ao Senhor através da oração, através da busca do Senhor. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua palavra através da leitura da Bíblia. Leia, e quando você não entender, pesquise. Ou então, me chama aqui, eu vou estar disposto também para que nós possamos crescer espiritualmente também. E, mais importante também, quando nós recebemos tudo isso, colocar em prática, para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Então, meu querido, essa é a palavra, o devocional que eu tenho para trazer para a sua vida. Também falou muito a minha vida, o meu coração, né? E eu espero, né, que Deus possa te fortalecer, não só fisicamente através desse canal, mas através da palavra de Deus principalmente, para que a gente possa nos manter firmados, alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Para finalizar então, queria que nós orássemos nesse momento, agradecendo a Deus por essa palavra tão maravilhosa, né, que o Senhor trouxe ao nosso coração, que o Senhor falou aos nossos corações. Eu fui muito abençoado através dessa palavra e nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Então feche seus olhos no seu lugar, quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, gratos nós somos ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu amor com as nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa, que essa palavra, Senhor, ela possa inundar os nossos corações e que nós não venhamos a nos esquecer dela, mas que nós possamos colocá-la em prática no dia a dia. Eu peço ao Senhor, Deus, aquelas pessoas que estão passando por uma situação onde a tempestade está batendo, como diz aqui na palavra, onde as águas estão batendo e às vezes, Deus, as suas pernas estão balançando, a sua estrutura está balançando, que o Senhor possa fortalecer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa para que ela permaneça firmada no Senhor. Firme, Deus, mais ainda os alicerces dessa pessoa no Senhor, que é a rocha eterna. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que venha trazer o fortalecimento em todas as áreas. O Senhor conhece cada um que está vendo esse vídeo. O Senhor conhece cada um e a dificuldade de cada um. Visita nesse momento a dificuldade de cada um agora. Traz para ele alívio. Traz para ele, ó Deus, fé. Nós sabemos que a Tua palavra ela nos ensina que a fé venha pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, nesse momento, eles estão aqui ouvindo a palavra do Senhor através desse canal. E que essa palavra ela venha penetrar no mais profundo do coração delas, fazendo com que elas se firmem mais ainda no Senhor e que o Senhor libere a bênção sobre a vida deles. É o que eu te peço nesse momento e te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se Deus falou ao seu coração através dessa palavra, não esqueça de deixar o seu like, nos ajude, o canal está apenas começando. É um projeto que Deus colocou no meu coração e eu creio que é para abençoar vidas. Então não esqueça aqui de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todas as vezes que a gente trouxer uma palavra, ou os treinos em si, né, físicos, para a gente melhorar, cuidar do tempo do Espírito Santo, né, você fique sabendo que foi colocado vídeo novo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha com ela também. Compartilha, porque eu creio que a palavra de Deus, ela não é para a gente reter, mas sim para a gente compartilhar, né? Então compartilha a palavra de Deus com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa palavra. E também, querido, eu queria pedir a você comentasse aqui embaixo, é importante para mim o feedback que você possa me dar, para que eu continue ali buscando mais do Senhor e trazendo mais para que todos nós sejamos abençoados através desse projeto. Eu te agradeço muito, meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor satisfaça os desejos do teu coração nele. Amém? Muito obrigado pela tua companhia. Te encontro ou no próximo vídeo de treino ou no próximo vídeo de treino espiritual através da palavra de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, valeu!